leitura mais uma vez do texto de Romanos, né? E aí nós vamos continuar a leitura do texto que eu comecei com vocês pela manhã, a respeito da prosperidade, né? Da teologia da prosperidade. Romanos capítulo 5, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então eu comecei a ler o texto com vocês hoje de manhã, lendo esse trecho com vocês, com os irmãos, né? Não deu para nós concluirmos hoje pela manhã, seria hoje o momento de nós trazermos outra mensagem no culto da noite, mas para nós fecharmos a leitura do texto, nós vamos continuar agora à noite a leitura do texto Teologia da Prosperidade, o que dizer, aliás, Teologia da Prosperidade e a Bíblia, o que dizer do sofrimento na vida cristã, né? Vamos continuar lendo esse texto aí com a graça de Deus. O que eu já falei para vocês hoje pela manhã? Nós apresentamos primeiro o ensino do apóstolo Paulo aqui a respeito da tribulação, do sofrimento, da angústia, como alguma coisa que Deus pode usar para o benefício dos seus servos. E que os problemas e as lutas nem sempre são para o benefício de todas as pessoas, nós sabemos disso. Mas no caso dos servos de Deus, sim, sempre para o benefício. A Bíblia diz, por exemplo, lembrando aquele outro texto de Paulo lá no capítulo 8 de Romanos, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma coisa que às vezes é para o mal de um, no caso de quem é de Deus, de quem tem fé, faz bem, né? Então, quem tem fé lucra sempre ou com os problemas ou com as bênçãos. Quem não tem fé em Deus, quem não é de Deus, sempre perde com os problemas, perde inclusive com as bênçãos, porque ele não vai saber aproveitar de maneira correta as bênçãos de Deus na vida dele. Então, nós falamos isso. Aí eu comecei a falar a respeito da teologia da prosperidade, o que ela prega, o que ela ensina, que é mais ou menos assim, uma doutrina falsa que tem permeado as igrejas, invadido as igrejas, e que diz que o sofrimento basicamente é isso, né? No final das contas, esse é o ensino dessas pessoas. É que o sofrimento é incompatível com a vida cristã. Quer dizer, se você é de Deus, você não deve sofrer, você não pode sofrer, você tem que parar de sofrer. O slogan, né, como eu coloco aqui mesmo no texto, é pare de sofrer. E aí eu falei várias coisas aqui relacionadas a esse assunto, né? Então eles apresentam alguns argumentos para tentar provar isso, como que Cristo morreu, se Cristo morreu e sofreu, não é mais para nós sofrermos, né? E dizem, outra coisa também é que se Deus é rei e é rico, nós somos filhos dele, então não há como aceitar a pobreza, a miséria, a dor, o sofrimento e coisas assim que eles falam. Então esse texto eu estou procurando mostrar na Bíblia se realmente é verdade o que essa teologia prega, o que esse ensino moderno fala. Se é verdade que nós vamos parar de sofrer quando nós somos de Jesus Cristo. Se é verdade que o sofrimento ele é incompatível com a vida cristã. Se é verdade que quando um cristão sofre, tem alguma coisa errada na vida dele, né? Ou ele está sem fé, ou ele está em pecado, ou ele nem cristão é. O que está acontecendo no final? Será que sofrimento é compatível com a vida cristã? Será que o cristão sofre, o cristão fiel, o cristão temente a Deus sofre? Então eu já li com vocês o início, procurei já dar aqui neste início o que nós vamos falar realmente neste assunto, neste texto, que é procurar mostrar biblicamente que o cristão sofre sim, e que essa doutrina ela é falsa, e ela não resiste a um exame mais simples das Escrituras Sagradas. Eu dei vários exemplos para vocês aqui de sofrimento de servos de Deus, né? O grande exemplo no Antigo Testamento é o Jó. Depois temos exemplos no Novo Testamento, como o próprio Pedro, ele quando chegou
operou aquela grande cura, ele disse: não possuo nem prata nem ouro. Quer dizer, Pedro não era rico, não tinha poder humano, não era uma pessoa próspera, né? No sentido assim de ter muito dinheiro, muita riqueza. Depois nós lemos aí o texto de Deuteronômio 15:11, que diz que sempre haverá pobres e que os que têm deveriam ajudar os pobres. Sempre haverá pobre no meio do povo de Israel e no meio do povo de Deus. A igreja primitiva entendeu isso e instituiu o diaconato, que ajudava aquelas irmãzinhas, né, viúvas, que precisavam da distribuição, para que tudo ficasse distribuído de maneira justa. Depois nós temos aí o caso dos mártires do Novo Testamento, como Estevão, que morreu apedrejado, como Tiago, que morreu ao fio da espada, como também os hebreus, da carta aos hebreus, que estavam sofrendo terrivelmente por terem deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo, estavam sofrendo por causa disso, e Hebreus é uma carta de ânimo para eles. 1 Pedro também é uma carta de ânimo para aqueles que estão sofrendo por causa do cristianismo, por causa de Cristo. E a história vai mostrar que praticamente todos os apóstolos morreram martirizados, quase todos. E nós vimos aqui também que essa morte, por exemplo, a morte de Pedro, a Bíblia diz que foi para glorificar a Deus, como eu li com vocês aí em João capítulo 21, verso 19. E passamos também, já lemos também 1 Pedro 4,12, que é o texto que está escrito aí, em que Pedro diz que se alguém sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. Quer dizer, não deve ficar com vergonha, porque não é vergonha sofrer por causa de Cristo, né? Para ver como faz parte do sofrimento da vida cristã. E o próprio Paulo diz que tinha experiência de tudo, né? Então, ele glorificava a Deus, ele podia resistir a essas lutas, essas dificuldades, por causa do poder de Deus. Ele fala, já na página 2, nós já lemos, que ele havia passado por tribulação, pobreza, fome. Depois nós continuamos vendo, por exemplo, no caso de Paulo, que Paulo fala que tinha um espinho na carne, como diz aí 2 Coríntios 12:7, e que ele havia também pregado aos Gálatas por causa de uma enfermidade física, que ele fala assim, por causa de uma enfermidade física. Depois ele diz a minha enfermidade na carne. Depois ele diz que os Gálatas teriam arrancado os próprios olhos para dar a ele. E depois ele diz em 1 Timóteo 5:23 que Timóteo tinha uma doença frequente no estômago, né? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, como está em 1 Timóteo 5:23. Então tudo isso, meus irmãos, mostra que o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Ele é alguma coisa muito normal na vida cristã, não é incompatível com a vida cristã. Todos esses homens, se você for olhar, né? Se você for observar, for olhar, todos aqui são pessoas de Deus. Jó era um homem de Deus, né? Pedro, um apóstolo. Todos os apóstolos martirizados praticamente, apóstolos do Senhor, homens que receberam, que conviveram com Jesus Cristo e se tornaram receptores da revelação do Novo Testamento. E os que estavam em volta deles sofreram. E a igreja primitiva, de uma maneira geral, tinha pobres, tinha pessoas sendo perseguidas, tinha os mártires morrendo. Estevão, um homem que a Bíblia diz cheio do Espírito Santo, morreu apedrejado, né? Tiago também, uma pessoa importante, morreu ao fio da espada, morreu martirizado. E Paulo, o grande apóstolo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele sofreu muito. Aliás, eu só li alguns textos aqui, mas, por exemplo, Coríntios fala de muitos mais sofrimentos que Paulo passou, né? Ele disse que ele tinha marcas no seu corpo de sofrimentos. Então, meus irmãos, só podemos chegar a uma conclusão, né? Que o sofrimento, até aqui, nós já podemos constatar, pelo que nós já lemos, já estudamos, que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã, muito ao contrário, o sofrimento faz parte realmente da vida cristã e até se espera que o cristão sofra, né? Mas vamos continuar então, que eu quero começar agora na página 2, ainda, no penúltimo parágrafo, onde está escrito assim, todos acharam? Vamos ler então. Além disso, página 2, lá já antes do último parágrafo, né? Além disso, há muitos mártires hoje em dia. Muitos estão morrendo
por causa de Cristo. Além disso, há muitos mártires hoje em dia. Muitos estão morrendo por causa de Cristo. Será que estes mártires da atualidade e do passado não possuem o Evangelho em sua plenitude e por isso sofreram? Ora, é claro que não. Ao contrário, é porque eles criam no Evangelho que eles morreram. A crença no Evangelho não nos trouxe saúde ou prosperidade material. Muito ao contrário, a crença no Evangelho lhes trouxe perseguição, perda de bens, prisão e morte. Percebe? Então, quando nós falamos de mártir, dos mártires, quem foram essas pessoas? Esse título, mártir, acabou sendo dado àqueles que foram martirizados, né? Que deram a vida por causa do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu muitíssimas vezes na época da igreja primitiva, mas isso não aconteceu só naquela época. Às vezes nós pensamos que isso aconteceu só naquela época, né? Mas na verdade isso acontece hoje. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, existem milhões, podemos dizer até, de cristãos que estão em situação de risco. Existem muitas pessoas que, pela sua fé em Jesus Cristo, podem morrer, porque estão em países onde o cristianismo é perseguido mesmo de forma física, né? O cristianismo sempre é perseguido, mas nesses países a situação é pior do que, por exemplo, no nosso país, onde o cristianismo é perseguido ainda na parte, vamos dizer assim, das ideias, do pensamento, né? Mas nesses países não, já ultrapassou apenas as ideias e o pensamento, já está na parte física mesmo, já está se matando cristãos. Então, a cada ano, se os irmãos fizerem uma pesquisa na internet, a cada ano são milhares de cristãos que morrem. A pergunta é, será que essas pessoas não têm o Evangelho? Será que essas pessoas têm algum defeito no cristianismo delas? Por isso que elas sofrem? Por isso que elas se tornaram mártires? Por isso que elas estão morrendo de maneira assim tão miserável, tão terrível? Imagine como na épocas antigas alguém morrer naquelas arenas, alguém morrer crucificado, alguém morrer de uma maneira tão cruel como eram aquelas mortes, como qualquer morte, né? Violenta. Será que eles não serviram a Deus? Aí eu procuro explicar aqui que não, exatamente o oposto, é porque eles se decidiram por Cristo, é que eles perderam tudo. A decisão perigosa que eles tomaram de enfrentar a sociedade, de enfrentar o governo, de enfrentar aqueles que estavam próximos dele, por amor a Jesus Cristo, e por isso eles morreram, tendo perseguição sobre as suas vidas, perdendo seus bens, sendo presos e chegando finalmente à morte, né? Então, por causa do Evangelho, eles morreram. E não que o Evangelho os livrou de todo sofrimento. Porque o que a teologia da prosperidade diz? Que não pare de sofrer, não aceite sofrimento. Então, o Evangelho que eles pregam é um Evangelho anti-sofrimento. Mas o Evangelho da Bíblia e o Evangelho que se comprova na história, já tem mártir na história, na Bíblia, mas depois muitos outros mártires. O Evangelho dos mártires é o Evangelho do sofrimento. É o Evangelho que, por causa do Evangelho, esses homens sofreram, essas mulheres, homens e mulheres sofreram, perderam a vida por causa do Senhor Jesus Cristo. Então você vê que quando nós olhamos, quando nós observamos simplesmente a história da igreja, o Evangelho da prosperidade se mostra completamente falso. Ele não tem apoio nenhum, né? Vamos continuar lendo então. E tem outra coisa que mostra que esse Evangelho não tem apoio, não tem base, não se sustenta, é a grande tribulação, que eu falo um pouquinho aí no próximo parágrafo. Então, vamos ler. E o que dizer da futura grande tribulação, quando o anticristo se manifestará e perseguirá os de Deus? Sei que há uma teoria que afirma que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Na verdade, esta teoria não tem base nas Escrituras. Nós tivemos já a oportunidade de estudar aqui, estamos estudando exatamente isso no nosso estudo sobre o juízo final, né? A Bíblia mostra que a igreja passará pela grande tribulação. Mas se isso é verdade, significa que o povo de Deus ainda sofrerá muito. Mas no final, tudo o que vem dizendo demonstra claramente que a Bíblia afirma que o crente sofre e muitas vezes terrivelmente, e que isso glorifica a Deus, pois mostra a obra da graça em sua vida e o amor dele por Deus. Por isso os apóstolos reagiram assim depois de serem açoitados por causa de Cristo. Olha como os apóstolos reagiram.
chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E ordenando-lhes, aliás, que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, olha a reação deles, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Os apóstolos se alegravam por sofrerem por causa de Cristo. Isso é o Evangelho, ter sido resgatado do pecado pelo bendito Salvador e estar tão grato por isso que se dispõe a morrer por ele. É isso que glorifica a Deus, percebe? Então, eu dei aqui mais uma evidência de que este Evangelho da prosperidade ele é falso. A própria grande tribulação, né? Aí, claro, que existe aquela teoria, a igreja vai ser arrebatada. Muita gente evangélica, que eu não vou questionar a piedade e o temor dessas pessoas, ou a salvação dessas pessoas, não é isso quem está questionando, né? Elas acreditam assim, que vai ter o arrebatamento antes da grande tribulação. Mas, meus irmãos, eu prefiro ficar com aqueles que não acreditam assim, porque não tem base bíblica para acreditar nisso, né? É mais uma interpretação do que um verdadeiro ensino claro da Escritura Sagrada. Por exemplo, no texto que nós estamos estudando, do Evangelho de Marcos, Jesus não menciona isso. Jesus fala que os eleitos dele, se não fosse abreviado o tempo, os eleitos iam... Por causa dos eleitos, o tempo foi abreviado. Aquele tempo de grande tribulação. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, se a igreja vai sofrer uma tribulação, vejam bem, que Jesus disse que nunca houve no mundo uma tribulação tão terrível como aqui haverá, que vai ocorrer então, o que se conclui é que a igreja vai passar pelo pior momento da humanidade. Que a igreja não vai ser isentada, não vai ser retirada, não vai ser colocada ali, vamos dizer assim, numa redoma, né, protegida e não vai passar por aquilo. Não, a igreja vai passar por aquela terrível tribulação, por aquela terrível acontecimento ali que se passará com o anticristo. O anticristo vai se voltar contra a igreja, vai perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, a igreja passará pela grande e terrível tribulação, o que mostra que o crente sofre, também isso mostra que o crente sofre. Agora veja bem, essa reação dos apóstolos, se você fosse falar hoje para um teólogo da prosperidade, de uma pessoa que está sofrendo, o que eles diriam? Não pode sofrer, né? O sofrimento, uma vez eu vi assim alguém dizendo, né? A falta de dinheiro, você não pode ser feliz sem dinheiro, não pode ter nada sem dinheiro, então Deus não quer isso. Deus quer que todo mundo tenha muito dinheiro, mais ou menos assim, né? Então, esse pensamento não se compara, não pode se juntar com esse pensamento de Atos, capítulo 5, verso 41, quando diz que os apóstolos, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então os apóstolos não ficavam perturbados, eles ficavam alegres por sofrer. Que coisa, né? Por que eles ficavam alegres? Porque eles eram gratos a Cristo, porque eles amavam Jesus, e isso glorificava a Deus. Exatamente o oposto do que se ensina hoje nessas doutrinas novas, ou seja, que a pessoa não deve aceitar o sofrimento. Não aceite, não é? Não aceite. As pessoas dizem assim: eu não aceito isso, eu determino em nome de Jesus que isso seja modificado na minha vida, que essa doença saia, que esse sofrimento saia, e assim por diante. Mas como é que os apóstolos não agiam assim? Eles se alegravam quando eles eram perseguidos, quando eles sofriam por causa do Senhor Jesus Cristo. E isso glorificava a Deus, e não uma constante ausência de sofrimentos, né? Porque é assim que se ensina, né? Que a ausência de sofrimento é que vai glorificar a Deus. Mas isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é o fato da pessoa amar tanto a Deus que está disposta a dar tudo por causa de Cristo. Isso mostra a obra da graça na vida dela, que ela ama o Senhor Jesus Cristo, e então é por causa desses fatos que Deus é glorificado. Agora, quem nunca quer sofrer, quem não está disposto a perder nada por causa de Jesus Cristo, eu pergunto a vocês, cadê a obra da graça? Quem ama mais o dinheiro por causa de Jesus?
Quem quer servir Jesus Cristo por causa do dinheiro? Quem quer servir Jesus Cristo para ter saúde? Quem quer servir Jesus Cristo para ter os seus problemas familiares resolvidos? Essa pessoa, por acaso, ama Deus? Ama Jesus Cristo? Não. Ela está usando Deus, ela está usando Jesus Cristo para alcançar benefícios que são, na verdade, deuses para ela. Ela ama mais a saúde do que Deus. Ela ama mais a riqueza do que Deus. Ela ama mais a família do que Deus. Então ela não quer perder nada disso por causa de Deus. Mas quem ama realmente a Deus está disposto a perder tudo isso por causa de Deus, por causa de Cristo. E é por isso que essa atitude glorifica a Deus, porque é daquele que realmente ama a Deus e está disposto a ir até as últimas consequências por causa do Senhor Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Então, é assim que a palavra de Deus nos mostra claramente. Mas vamos continuar lendo. Agora eu vou falar de um outro aspecto aí que tem confundido muito, que os teólogos da prosperidade usam, que é uma interpretação falsa, que eu falei até hoje pela manhã, de João capítulo 10, verso 10, que diz assim: sei também que a interpretação popular é que Cristo nos ensina a prosperidade em João 10, 10. Mas isso é um equívoco. Quando lemos todo o trecho desde o verso 1, percebemos que a vida abundante é seguir o bom pastor e não prosperidade material. Aliás, em nenhum momento Jesus ali menciona os bens materiais. Cristo define a vida abundante com a explicação de vida eterna em João 17,13. Texto que nós conhecemos já muito bem, já estudamos aqui, já lemos várias vezes esse texto na igreja, ainda não estudamos ele assim, uma exposição só sobre ele, mas já lemos várias vezes. Que diz o quê? E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida, entre aspas, eterna, ou vida, entre aspas, abundante, são termos sinônimos no Evangelho de João. Então, eterno ou abundante é sinônimo. Significam seguir a Cristo, que implica em conhecer o Pai e o Filho. O que é vida eterna? Conhecer o Pai e conhecer o Filho. E nós só podemos conhecer o Pai através de quem? Do Filho. Do Filho. Por isso que lá em João capítulo 10 diz que aqueles que têm Jesus como seu pastor, o bom pastor, é que ele chega na porta e ele chama, não é? As suas ovelhas. As ovelhas reconhecem a voz, seguem o bom pastor, e aí então ele então diz: eu vim para que vocês tenham vida, vida com abundância. Isso é vida com abundância, ou vida eterna. É seguir a Deus, é conhecer a Deus através de Cristo Jesus, é amar a Deus, é amar o Pai, é amar ao Filho, conhecê-lo, viver para Ele, viver para a sua glória. É isso que é vida abundante. Vida abundante no sentido espiritual. Vocês podem ler João capítulo 10 todinho, os irmãos já sabem disso, que não tem lá, ali nenhuma menção a ficar rico, a ficar próspero, não tem nada disso. Aliás, não tem isso em parte nenhuma do Evangelho de João. E Jesus até, no Evangelho de João, aliás, inclusive corrigido uma ideia, porque as pessoas... Lembra do milagre dos pães e os peixes, né? E Jesus Cristo não repreendeu as pessoas que estavam procurando ele por causa do pão? Não foi isso? Vamos fazer a leitura aqui rapidinho, só para a gente observar como essa interpretação de João 10,10, dizendo que vai ser riqueza, é uma interpretação falsa, forçando a Escritura Sagrada. Leia aí comigo em João, no capítulo 6. Versículo 26. João capítulo 6, versículo 26. Olha o que Jesus diz. João capítulo 6, versículo 26. Acharam? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Verso 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. O que isso mostra? Que o Evangelho de João combate a teologia da prosperidade. Não é a favor. Pega esse texto de João 10,10 e diz: olha, João 10,10, Jesus diz que vai ter vida e vida com abundância, riqueza.
mentira deles, a interpretação errada, falsa, equivocada. Por quê? Na verdade, é o contrário. O Evangelho de João todinho, a ideia é: busque a comida que não perece, não a que perece, que é o pão. As pessoas foram lá porque comeram o pão, ficaram com a barriguinha cheia, né? Todo mundo muito satisfeito. Eles disseram: vamos comer pão de novo. Aí Jesus diz: parem com isso. Eu sou o pão da vida. O que é vida abundante? É se alimentar de quem? Cristo. Isso que é vida abundante. Então, é espiritual, o sentido é espiritual, meus irmãos. E esse teólogo da prosperidade pega esse versículo, tira do contexto todinho ele, né? Todo o contexto, tanto do capítulo 10 como de todo o Evangelho de João, aí diz assim: isso aqui é riqueza. Ainda não vi interpretação mais forçada do que essa. Mais errada, tentando fazer o texto da Bíblia dizer o que eles querem. Mas em nenhum momento ali está falando de prosperidade. Não, não. E também ali, não quer dizer que o diabo ele vem para tirar a riqueza, não. Primeiro que ali o texto, ele não está falando diretamente do diabo, nós já estudamos, né? Mas dos falsos pastores. E é claro que são agentes de Satanás, o diabo está por trás também, né? Mas primeiramente ele está falando dos falsos pastores que vêm para enganar as pessoas, eles realmente roubam, matam, destroem, porque eles afastam Cristo das pessoas, como eram os líderes religiosos. Lembra do caso do ex-cego lá do capítulo 9, que nós já estudamos, né? Então eles são os ladrões, os falsos pastores. Mas aí os falsos pastores, vamos dizer assim, os falsos, os deturpadores de hoje pegam esse texto e colocam como se fosse o diabo que quer roubar o teu dinheiro, a tua riqueza, e que Jesus veio para restituir. Então, diz assim, né? Que você perdeu, que foi o diabo que tirou de você e Jesus veio. É campanha da restituição. Tem essas coisas todas, né? Então, tudo interpretação forçada, errada, que eles querem fazer. Meus irmãos, isso é triste demais. Mas vida abundante é vida eterna, ou conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Vamos continuando então, irmãos. Outro ponto agora, no próximo parágrafo. Notemos, porém, que o ensino da Bíblia não é que seja pecado ter muito dinheiro. Não. Pecado é amor ao dinheiro. Você sabe o que o apóstolo Paulo diz, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Não é que é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado prosperar materialmente. E ninguém diz isso, de maneira nenhuma. A Bíblia não diz isso, e nenhum verdadeiro pastor diz isso, verdadeiro pregador da palavra de Deus diz isso. Não é errado. Porque o dinheiro, ele é como um instrumento qualquer. O fato do dinheiro em si não é, ter dinheiro em si não é pecaminoso. Se fosse assim, então seria errado nós usarmos dinheiro, não é isso? Provavelmente os irmãos têm algum dinheiro agora, neste momento, né? Ou, se não estão aqui com algum dinheiro, mas vão usar algum dinheiro nesta semana, porque nós não podemos viver sem o dinheiro, porque né? Porque ele é um elemento de troca. Então, quando você está com dinheiro, o que é o dinheiro? O dinheiro é um elemento de troca. Você precisa comprar um pão, precisa comprar alguma coisa no supermercado, precisa fazer suas compras, né? Precisa pagar uma conta de luz. Você tem que ter o dinheiro. E não é pecado, claro que não. Então, alguém pode ser rico, e não é por causa disso que ele está pecando. E nós não estamos dizendo aqui, irmãos, que a prosperidade é pecado. Vocês estão entendendo? Que o fato de uma pessoa enriquecer, ela está em pecado, não é isso. O que nós estamos dizendo é que é o que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é que é o pecaminoso. É a pessoa querer ser rica, colocar isso como a prioridade da vida dela. Eu quero ser rico. Aí que está o problema. A ganância é aquela coisa do amor, do apego ao dinheiro, né? De ela colocar isso como a prioridade. O Deus da vida dela é o dinheiro. Aí ela já está em pecado. Mas não o dinheiro. E nem o fato dela ficar rica, né? E nem o fato dela lutar e trabalhar e prosperar e acabar ficando rico. Não há nenhum pecado nisso.
mas quando ela coloca isso como a sua prioridade. Vocês entenderam a diferença? Né? Então, o que nós combatemos é isso. E a teologia da prosperidade não combate isso, não. A teologia da prosperidade incentiva isso aí. A teologia da prosperidade, tinha um amigo meu que ele diz assim, isso é a teologia da ganância. Isso é a teologia da pessoa que prega o que o homem ímpio quer, porque o homem ímpio é ganancioso, ele quer ficar rico, ele quer se dar bem, ele quer o dinheiro, ele ama o dinheiro, ele ama os bens materiais. Agora Deus para ele não importa não com Deus, não se importa com Deus. Então a teologia da prosperidade é a teologia da ganância, é a teologia que dá o que o homem ímpio quer, dá o que a pessoa que não ama a Deus, exatamente o que ela quer. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É a teologia que satisfaz o amor ao dinheiro, que diz sim a esse amor pecaminoso. Então eu coloco aqui essas coisas da seguinte maneira, vamos ler. Notemos, porém, que o ensino da Bíblia não é que seja pecado ter dinheiro. Não, pecado é amor ao dinheiro, como tem aí em 1 Timóteo 6,10. Mas sem dúvida o dinheiro é uma tentação. Israel geralmente esquecia-se do Senhor quando estava abastado. E Cristo diz, essa é a palavra de Cristo, o que foi semeado entre os espinhos, na palavra do semeador, ele dá esse exemplo, né? É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Paulo recomenda aos ricos, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Você percebe que a Bíblia coloca o pecado como amor ao dinheiro, diz que não é pecado ter dinheiro, mas mostra que o dinheiro é o que, irmão? Uma fonte de quê? Tentação. Entendeu? Jesus disse que é impossível o rico se salvar, né? Só a graça de Deus. Isso tudo mostra que o dinheiro é uma tentação. Deus pode salvar o rico, mas o dinheiro é uma tentação tão grande. Você imagina a pessoa que tem muito dinheiro, que tem um carro importado, vive numa mansão, pode ter melhores roupas, pode viajar para qualquer lugar do mundo a hora que quer, pode comer o que quiser. Imagine que tentação para essa pessoa é achar que ela é autossuficiente e ela não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Não é uma tentação? Então o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina aqui, não é pecado ter dinheiro. Pecado é o amor ao dinheiro, só que o dinheiro é fonte de tentação. Quanto mais dinheiro, mais tentado você é. Por isso que Jesus diz que muitos vão ouvir a palavra, mas é aquela semente que cai entre espinhos, que ouve a palavra, mas a palavra ela é sufocada, fica infrutífera. E entre as coisas que sufoca é a fascinação das riquezas. E Paulo recomenda para os ricos, não confiem no dinheiro. Não seja orgulhoso, não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Percebe a recomendação de Paulo? Paulo não recomenda isso para o pobre, porque o pobre não tem essa fonte em si de tentação, né? Ele é pobre mesmo, né? Mas o rico tem essa fonte de tentação. Qual é a fonte de tentação? Confiar na estabilidade da riqueza. Eu estou rico, o que é que eu preciso? Eu posso ter o que eu quiser, eu posso viajar para o lugar, se eu estiver doente eu posso me tratar no melhor médico do mundo. Isso pode fazer com que ele loucamente pense que ele está seguro e ele se apoiar como na linguagem de Paulo, na instabilidade da riqueza. Aquilo ali não é firme, mas ele começa a achar que é firme. Dinheiro não é fundamento para ninguém construir a sua vida. Dinheiro não salva a alma,
Dinheiro não protege ninguém de verdade, só Deus. Então Paulo diz, cuidado, rico, construa para a vida eterna, seja rico de boas obras, generoso em dar, pronto em repartir, acumule tesouro. Como Jesus disse, onde é que nós devemos acumular tesouro? Na terra? Não, no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então, a exortação da palavra de Deus é, cuidado rico, cuidado rico, cuidado rico. Agora, irmão, se isso é verdade, vocês acham que é certo eu me levantar aqui, por exemplo, começar a pregar, Deus quer que você fique rico, Deus quer que você fique rico, Deus quer que você fique rico, Deus não quer que você sofra, Deus quer prosperar você. Você sabe que eu como pastor, você diante de tudo isso, será que seria correto eu como pastor ficar falando essas coisas? Ficar falando isso, ficar falando isso, ficar falando isso? Isso não é um perigo? Vou dar uma ilustração aqui para vocês. Criança, ela não... Por exemplo, você sabe que criança às vezes ela pega o feijãozinho e coloca no nariz, né? Tem criança que gosta de fazer isso. E aí o pai tem que ficar de olho, né? Não sei nem se eu devia ter falado isso, né? Aí o pai tem que ficar de olho, não é isso? E imagine se então o pai começa a dizer, olha que bonitinho é o feijão, que bonitinho é o feijão, olha que bonitinho. O que o pai está fazendo? Ele está incentivando essa tolice da criança. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer, um pai sábio, ele não vai ficar falando de alguma coisa que incentiva o seu filho a fazer alguma coisa perigosa. Por exemplo, criança não tem noção do perigo do fogo, não tem muita noção. Então, o pai começa a brincar com fósforo perto da criança. Você já pensou um pai assim? Começa a acender o fósforo, pega a vela, fica passando o dedo na vela, né? E fica brincando ali perto da criança, incentivando a criança a brincar com fogo. Vocês diriam que o pai desse é sábio? Incentivando alguma coisa perigosa, não é verdade? Então, se o dinheiro é uma tentação, já pensou se a gente ficar falando todo tempo em dinheiro na igreja? É a mesma coisa. Então, o que eu coloco aqui? Aliás, até pulei aqui, mas eu quero ler essa parte que depois eu vou falar dessa que eu acabei de dizer. Vamos ler isso aí para a gente não perder a linha. Talvez por isso Deus não tenha chamado muitos poderosos ou ricos para a igreja. Veja que Paulo diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Você percebe que não é muita gente poderosa que se converte ao longo da história? Paulo dizia isso, não são muitos de nobre nascimento, não são muitos poderosos que são convertidos de verdade, que fazem parte da igreja genuína, da igreja verdadeira. A maioria das pessoas que são da igreja são pessoas o quê? Mais humildes. Por quê? Porque sempre é um princípio bíblico. Deus é que tem que ser glorificado. E se todos fossem poderosos na igreja, se só se convertesse poderosos, o que a tendência humana seria afirmar o quê? Que quem é glorificado é o poderoso, não Deus. Então Deus faz o inverso. Deus exalta o que o mundo não exalta, entendeu? Deus chama o que o mundo não dá valor, para que ele, só ele, seja glorificado, para que ninguém diga, como, lembra do caso de Gideão? O meu braço fez isso, mas é o Senhor que faz tudo, e ele é que é glorificado. Mas voltando, irmãos, ao que eu estava falando, eu coloco assim, os pregadores não devem ajudar esta tentação falando demais em prosperidade. Por causa disso que eu acabei de falar, da questão das crianças, ninguém vai ficar falando de uma coisa que é perigosa para uma criança, que a criança tem a tendência de fazer, então ninguém vai falar muito nisso, né? Não vai ficar incentivando a criança.
Eu mesmo desejaria que todos os meus irmãos em Cristo vivessem bem financeiramente e nunca adoecessem. Mas também sei que as coisas não são assim, pelo que a Bíblia me diz e o que procurei mostrar. Eu também sei que Deus sempre está com a razão, Ele é sábio. Muitas vezes não entendemos porque alguém sofre tanto e outros por quase nenhuma dificuldade passam. Mas podemos crer que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Sabemos que muitas vezes é o sofrimento que nos purifica e no final Deus é glorificado. Se tivermos que morrer por Ele, amém. Amamos nosso Senhor, o que importa é estar com Ele. O fato é que Deus sempre tem um bom propósito no sofrimento para os seus filhos. Sempre o sofrimento na vida dos filhos. Você não tem dúvida disso, porque esse ensino claro da palavra de Deus, que sempre o sofrimento na vida dos filhos de Deus é para o seu bem espiritual e é para a glória de Deus. Portanto, o sofrimento, no caso do crente, é benéfico. É benéfico. Você lembra que o escritor aos Hebreus diz que Deus repreende a quem ama, né? O Senhor, um pai, ele não tem que repreender o filho. Um pai não tem que dar umas palmadas no filho. E isso tanto para o filho como para o pai, naquele momento, por exemplo, não parece, é doído, é difícil, mas faz parte da disciplina e faz parte do benefício para a vida do filho. Então, meus irmãos, Deus, se um pai faz isso, se um pai humano faz isso, quanto mais Deus, na sua sabedoria e graça, não sabe usar os malefícios, as coisas ruins, os sofrimentos, para o benefício dos seus filhos. Então, eu desejaria, como eu coloco aqui, que ninguém sofresse, que ninguém adoecesse, que ninguém tivesse dificuldade financeira, mas não é assim. Não é assim. Aliás, os próprios teólogos da prosperidade, eles experimentam isso na prática, todo o tempo. Eles sofrem também. Ninguém está isento. Todo mundo que fica dizendo aí, crente não sofre, crente não sofre, crente não sofre. Não sofre, é? Eles sofrem também. Todo mundo sofre. O sofrimento na vida deles já é uma evidência de que o que eles falam é errado. Não pode ser verdadeiro, porque a vida deles mostra isso. Eles dizem, não sofra. Eles dizem, pare de sofrer. Mas eles passam as dificuldades da vida, aqui e ali. Eles são atingidos. E outra coisa, né? Que isso acabaria com o argumento deles. Se é verdade que crente não sofre, então crente não tem que morrer. Porque o que é a morte? Não é um sofrimento? Se é verdade que nessa vida nós não podemos aceitar sofrimento, então ninguém pode morrer mais. Vai viver para sempre. Não aceita a morte, não é verdade? Isso. Mas outra coisa, também não pode envelhecer. Ficar novo. Porque a velhice, junto com a velhice vem o quê? Vem as fraquezas naturais do corpo, é normal. A dificuldade. Mas estão tudo ficando velho aí, esse pessoal aí da mídia. Tudo ficando velho, tudo ficando careca. Não é verdade? Pois é, né? Então, é assim uma coisa tão absurda, sabe? É engraçado. Não podemos sofrer. Eu estou ficando velho. Só isso acaba com o argumento dele. Estão morrendo, já morreu aí uns e outros. Já morreu ao longo da história aí, ao longo dos últimos anos, né? Estão morrendo as pessoas que pregam isso. E aí, como é que fica, hein? Como é que fica? Por que Jesus não os curou? Você imagina se isso fosse verdade? Todo tempo Jesus tinha que curar. E ele não ia morrer nunca. Aí ele ficar com 200 anos, 300 anos, 400 anos. Irmãos, só isso mostra a grande tolice de acreditar numa doutrina dessa. Não é verdade? Então vamos continuar aí. Também devemos observar que todo este ensino da Bíblia não quer dizer que não há benefício no Evangelho para o presente mundo. Sim, com certeza há. Na verdade, o Evangelho é a única mensagem que realmente pode trazer
benefício a este mundo mau e pecaminoso. Onde o Evangelho chegou com poder, houve benefícios à sociedade. Por exemplo, a medicina ganhou impulso e descobriu-se a cura de doenças. Os crimes diminuíram. O povo trabalhou honestamente e prosperou como consequência natural, pois deixavam os vícios. As famílias se estruturaram. E assim por diante. Quer dizer, onde o Evangelho chegou, teve benefício, sim. Eu não estou dizendo isso aqui que não. Essas coisas aqui que eu cito aqui, desenvolvimento da ciência, da medicina, desenvolvimento o crime diminuir, o povo trabalhar honestamente e deixar os vícios, deixar a bebedeira, deixar as orgias sexuais, gastar com essas coisas, homens deixando de gastar, vamos dizer, ao longo da história, né? Deixando de gastar com as prostitutas, deixando de gastar com os vícios, deixando de gastar com tantas coisas aí que desviavam, que destruíam o dinheiro deles. Eles foram o quê? Prosperando, né? E muitos ficaram ricos. Então, não estou dizendo que o Evangelho não traz benefício em todas essas áreas. É claro que traz. Aliás, eu até ponho assim. Na verdade, o Evangelho é a única mensagem que realmente pode trazer benefício a este mundo mau. É a única mensagem que realmente traz benefício para a família, para a vida financeira, para os países, para a sociedade, para a política. O Evangelho beneficia tudo, irmãos. E nós não estamos aqui dizendo que não. Só que isso é diferente de dizer que o Evangelho promete que ninguém vai sofrer. Isso é diferente. Uma coisa é você dizer que o Evangelho é a única mensagem que de fato beneficia e transforma o mundo. Isso é a verdade incontestável. Outra coisa é você dizer que o Evangelho promete uma vida de mar de rosas. Vocês percebem a diferença dessas duas coisas? Uma coisa é você dizer que o Evangelho traz benefício. Outra coisa é você dizer que o Evangelho promete um mar de rosas. O Evangelho traz benefício? Traz. O Evangelho, na verdade, é a única mensagem que de fato traz benefício. Mas eu continuo explicando assim. Porém, num certo sentido, estas coisas não são o Evangelho em si, mas subproduto ou consequência do genuíno Evangelho. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que num certo sentido, isso é consequência do Evangelho. Qual é a fonte do pecado? Desculpe, qual é a fonte da tristeza e da dor? Já até falei, né? No mundo. O pecado. Por que existe doença? Pecado. Por que existe pobreza? Pecado. Por que existe miséria, guerra, problemas sociais? Pecado. Como o Evangelho ele é uma libertação do pecado, é claro que onde ele chega, o pecado ele é o quê? Ele é dominado. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Lembra que eu já falei várias vezes aqui que o sal faz duas coisas. O que o sal faz? Ele dá o sabor e ele evita o quê? O apodrecimento, não é isso? E é claro que isso beneficia a sociedade, não é verdade? A partir do momento que o pecado ele é limitado, por exemplo, deixa de ter muita violência, deixa de ter muita corrupção, deixa de ter muita preguiça. Que a Bíblia fala, por exemplo, muita preguiça no livro de Provérbios. Fala que a preguiça é a fonte da pobreza. Lê Provérbios. Então, o indivíduo preguiçoso, é claro que ele não vai conseguir nada. Ele é preguiçoso. E preguiça é o quê? Pecado. Então, se ele começa a trabalhar, se ele deixa de ser preguiçoso, e se o pecado começa a ser, vamos dizer assim, limitado, vencido, aí vem os benefícios em todas as áreas. Mas isso quer dizer que nós não vamos mais sofrer? Quer dizer isso? Não, Senhor, não quer dizer isso não. Esse mundo, e quando nós estivermos aqui, nós vamos sofrer, nós podemos adoecer, nós podemos ter dificuldade financeira assim, nós podemos ter todo tipo de luta. Então são duas coisas. Esses benefícios não é que o Evangelho diz assim, ninguém vai sofrer, mas é consequência do genuíno Evangelho, é o subproduto do genuíno Evangelho. Vamos continuar lendo aí. Os antigos pregadores ensinavam a realidade
do sofrimento e preparava o povo para isso. O fato é que o Evangelho não é uma mensagem que promete constante saúde, prosperidade financeira ou perpétua paz familiar. Não fomos enviados por Cristo para prometer estas coisas de forma alguma. Fomos enviados a exortar os homens a se reconciliarem com Deus em Cristo. Na verdade, é um chamado, irmãos, ao sofrimento, porque ser cristão é muito perigoso neste mundo que odeia a verdade. Apenas no céu todo sofrimento passará. Enquanto estamos aqui podemos sofrer e de fato sofreremos. Lá no céu tudo vai passar. Aí ninguém vai morrer mais, ninguém vai mais adoecer. Nós seremos ricos, né? Não teremos falta de nada. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, nesse mundo de pecado, nós vamos ainda sofrer, porque ainda estamos aqui. Porque o pecado está no mundo, porque nós ainda estamos lutando contra o nosso próprio pecado. O sofrimento é uma realidade nesta vida e ninguém vai conseguir evitar o sofrimento. Isso é uma coisa completamente impossível. Você vai sofrer, irmão. Todos que estão aqui vão sofrer. Todos que estão aqui sofrem de uma maneira ou de outra. Nem todo mundo vai sofrer tanto como alguns vão sofrer, mas todos vão sofrer. E outra coisa absolutamente verdadeira, né? O que? Todos que estão aqui vão o quê? Morrer. A não ser que Jesus Cristo volte antes. Fora isso, todo mundo vai morrer. Então, como é? Todos sofrem. O Evangelho não promete perpétua paz, perpétua felicidade, saúde perpétua, nada disso. Ele diz, ao contrário, não é fácil ser cristão. Você vai ter que assumir uma posição de contrariar o mundo. Olha o que Jesus diz. Vamos ler aí o texto. Observe os seguintes textos. Vou ler agora o texto. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que palavra de Jesus é essa, né? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Que ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia pede a vida por minha causa, achá-la-á. Que vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus alerta sobre a realidade do sofrimento que seus discípulos passariam neste mundo. Ele não prometeu que haveria, olha só, sempre paz na família de um crente. Prometeu isso? Não. Mas ao contrário, diz que a sua própria família poderá se voltar contra ele. Ele diz ainda, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não lhe viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Tudo Jesus profetizou, olha. Mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar um culto a Deus. E isso farão, porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Tá, então, os textos de João, desde o capítulo 15 até uma parte do 16. E Paulo diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente,
Ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Olha o que Paulo diz agora, irmãos. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes que é meu. Filipenses 1, do 27 ao 30. Tudo isso nos mostra que o Evangelho não é ter sempre saúde, prosperidade material, felicidade no lar. Na verdade, seguir o Evangelho pode até significar perda de tudo isso. Mas teremos o mais importante, isto é, Deus em Cristo. Por isso Paulo nos diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 7 a 11. Paulo diz: eu perco tudo, mas eu tenho quem? Cristo. Vocês acham que foi fácil para Paulo perder tudo aquilo que ele tinha? Ele era um homem fariseu, ele era um homem que tinha muitos benefícios, mas ele deixou tudo por causa de quem? Cristo. Então não é fácil ser cristão, não. Não é que o cristão não vá sofrer. O cristão, por causa de Cristo, ele vai sofrer, porque este mundo odeia Cristo. Jesus diz: odiaram a mim, vão odiar também vocês. Perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Então faz parte do ser cristão ser perseguido, sofrer, né? Morrer, muitas vezes, ter sérios problemas, sérias dificuldades na vida, meus irmãos. O próximo ponto é alguma coisa que a gente deve falar para que haja equilíbrio, né? Porque alguém pode interpretar que eu estou afirmando uma coisa que eu não quero afirmar com isso aqui. E o que é que eu não quero afirmar? É o que eu vou falar agora. Outra coisa que eu devo acrescentar é que não haverá apenas sofrimento nesta vida. Não é isso que eu estou afirmando. Mas o que afirmo é que a Bíblia mostra que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Isto é, sofreremos, ou em outras palavras, o sofrimento faz parte da vida cristã. Porque deixa eu explicar qual é o problema da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela coloca uma situação em que as coisas vão ao extremo de dizer que o sofrimento sempre tem alguma coisa de, como é que eu posso dizer assim, de estranho na vida cristã, de incompatível com a vida cristã, e que você nunca deve aceitar o sofrimento. Isto é um erro completo. Por quê? Porque já mostramos aqui que o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Agora, isso não quer dizer, meus irmãos, nem é isso que eu quero passar a ideia, nem é isso que nós estamos dizendo, que a vida cristã é só sofrimento. Não é? Um perpétuo sofrimento. É isso que nós estamos dizendo? Não. Claro que não. É lógico que não. O que nós estamos querendo dizer é que o sofrimento não é estranho à vida cristã, mas que não vai ser um sofrimento perpétuo, pelo menos para a maioria dos cristãos. Outros vão sofrer muito, sim, e esse sofrimento ele vai ser muito grande, porque Deus, vamos dizer assim, nem tudo vai ser da mesma maneira com uma pessoa que vai ser na outra. E Deus sabiamente dá uma carga maior para um, uma carga mais leve para outro. Deus, ele age assim dentro da sabedoria do plano dele, e ele sabe porque ele está fazendo isso. Algumas pessoas de fato vão sofrer mais do que outras, outras vão sofrer muito menos, mas no final das contas todo mundo vai sofrer. E ser cristão é chamar uma espécie de sofrimento, porque o mundo é contra o cristianismo. Mas repito, não é que o cristianismo vai ser só sofrimento, a vida cristã é só sofrimento.
no sentido de que nós não teremos nenhum benefício. Não, muito ao contrário. Deus nos beneficia, nos abençoa de várias e várias maneiras nesta vida, meus irmãos. E se eu perguntar para vocês, quantas bênçãos vocês podem me contar? Vocês terão muitas bênçãos, ou não? Não é verdade? Que Deus tenha abençoado os irmãos. Que Deus tenha agraciado os irmãos nessa vida. Com muitas. Deus tem respondido às suas orações. Quantos de vocês podem dizer, eu não peço para ninguém se manifestar não, mas é só uma coisa para você pensar. Quantas orações você já fez e Deus já respondeu? Não é verdade? Então não é que nós estejamos dizendo que nunca nos acontecerá coisas boas. Deus me livre de dizer isso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o sofrimento faz parte da vida. Agora, muitas coisas que não são sofridas, que ao contrário, são coisas em si mesmo, são ausentes de sofrimento, quer dizer, é o contrário do sofrimento, coisas boas, né? Por exemplo, uma pessoa pode adoecer, isso é um sofrimento sempre, porque a doença nunca é uma coisa que não seja sofrida. Agora, pode ser que uma pessoa, outro tenha muita saúde por muitos e muitos anos. O que é isso? Não é um benefício? Quem é que nos dá isso? Não é Deus? Pode ser que alguém perca o emprego. E perder o emprego, passar por dificuldade financeira, é muito difícil. Pai de família, por exemplo, uma pessoa que tenha filhos para criar. O crente pode passar por isso? Sim, pode. Mas não quer dizer que vai ser só isso. Ele pode ser que ele seja promovido, pode ser que ele cresça no emprego dele, pode ser que ele tenha uma boa posição e uma boa condição financeira. Nós não queremos dizer que vai ser só sofrimento. Deu para entender, irmãos? Ou ficou complicado? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? E também o crente é porque ele tem que sofrer, que ele vai atrair sofrimento, né? Isso, exatamente. Na verdade, irmão Sidônio, exatamente. A questão é assim, é que o crente, na verdade, é aquele que menos busca o sofrimento. Porque quem busca o sofrimento é o ímpio. Porque qual é a origem do sofrimento, a fonte do sofrimento? É o pecado. Então o crente, num certo sentido, o crente é aquele que busca a fonte da graça, da vida, né? Porque no final das contas, em última instância, o sofrimento existe por causa do quê? Do pecado. Mas o que eu quero dizer é que ser cristão não é fácil. E ser cristão vai atrair uma outra espécie de sofrimento que não é como o do ímpio, mas é por causa de ser cristão. Isso nós temos que entender. E quanto ao sofrimento normal da vida, por exemplo, todo mundo adoece, todo mundo pode passar por uma dificuldade muito grande na vida, isso está aí e isso nós vamos sofrer. E o que eu quero dizer é que a teologia da prosperidade, ela vai para um extremo de dizer, não aceite sofrimento. A Bíblia, ao contrário, ela diz assim, não. Se você sofrer, se contente em Deus, porque Deus quer ensinar alguma coisa, quer te beneficiar de alguma maneira com o sofrimento, mas a vida não vai ser só sofrimento. Teremos muitos momentos de grandes alegrias, de contentamento, de felicidade, não é verdade? Por exemplo, quando um jovem passa no vestibular, filho de um irmão, quando alguém consegue alguma coisa que lhe traz realmente alegria, assim por diante, irmão. Essas coisas vão acontecer também, graças a Deus, e tudo isso vem das mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Está claro para os irmãos isso? Certo? Eu acho que ficou claro, né? Então, o que eu coloco é assim, eu vou ler de novo aqui, tá? Para a gente sintetizar. Outra coisa que eu devo acrescentar é que não haverá apenas sofrimento nesta vida. Não é isso que eu estou afirmando, mas o que afirma é que a Bíblia mostra que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã, isto é, sofreremos, em outras palavras, o sofrimento faz parte da vida cristã. Então não é incompatível, mas não haverá apenas sofrimento, mas também haverá coisas boas acontecendo conosco. Eu quero tratar, para a gente fechar, de duas acusações que fazem contra nós, que combatemos a teologia da prosperidade, que é sobre o extremismo e as experiências que eles apresentam para nós, né? Vamos lá. Mas prosseguindo, posso dizer que ao longo dos anos, outra coisa também que eu quero falar, antes de
falar desse ponto é que não é errado você querer melhorar a sua vida, entendeu? Também não é isso que nós estamos dizendo. Não é errado, por exemplo, um jovem estudar, procurar sua carreira, construir a sua casa, se casar, querer ter uma família feliz. É claro que a gente não está dizendo que essas coisas são erradas. O que nós estamos dizendo é que o erro está em achar que, volto a dizer, eu não vou mais sofrer, porque Jesus está comigo, certo? Mas qualquer dúvida que os irmãos tiverem, porque nós estamos tratando deste ponto, de que a teologia da prosperidade ensina que ninguém vai sofrer, ou que não deve se aceitar o sofrimento. Nós estamos aqui procurando provar que a Bíblia diz que o sofrimento faz parte, sim, e que acontece na vida cristã. Tá bom? Mas vamos prosseguir para tratar dos dois assuntos para encerrar então. Prosseguindo, posso dizer que ao longo dos anos tenho encontrado algumas pessoas que nos acusam de sermos extremistas ao lutarmos contra a teologia da prosperidade. Outros tentam defender a mesma heresia contando experiências que, segundo eles, a comprovam. Quanto a isso, digo que serve. Então, a questão é assim: nos acusam de extremismo, né? Muitas vezes. Eu encontrei, de vez em quando eu acho esse tipo de argumento, que quem fala contra essa teologia, você é extremista. O que é o extremismo? Eu vou explicar agora que quem fala contra ela não é extremista. Vamos lá. É verdade que não devemos ser extremistas, mas devemos lembrar-nos de algo. Existe uma diferença entre ser extremista e ser radical em prol da verdade do Evangelho. Ser extremista nunca, mas ser radical em prol da verdade do Evangelho é essencial. Aí eu explico aqui o que é ser extremista. Explicando, ser extremista é tomar duas verdades bíblicas, valorizando, por assim dizer, ao extremo a uma delas, desprezando a outra em consequência. Isso causa naturalmente um desequilíbrio, o que não é bom. Por exemplo, há pessoas que valorizam ao extremo a graça, ensinando que boas obras não são necessárias para a vida cristã. Este é um tipo de extremismo muito perigoso. Na verdade, a graça leva às boas obras. Assim precisamos equilibrar as duas coisas. Então, o que é extremismo, irmão? Extremismo é assim, olhe para mim aqui um minutinho. Você tem duas verdades bíblicas, aí você começa a enfatizar muito uma delas, e você começa a esquecer da outra. O que vai? Você vai ser extremista por exemplo, é como um avião. O avião, as duas asas dele tem que estar o quê? Equilibrado, né? Na verdade, se uma asa, por exemplo, aquele acidente terrível, triste, que um aviãozinho levou embora um pedaço da asa do Boeing, da Gol, né? Então, imediatamente o que aconteceu com o avião? Ele perdeu uma asa e ele caiu, começou a cair, porque ele perdeu o equilíbrio. Ficou só com uma asa, não adianta nada, ela vai cair. Desequilíbrio, quer dizer, extremista é quando você fica só com uma coisa e esquece a outra. É como um avião só com uma asa, você desequilibra e você cai. Então, não tem pessoas que valorizam demais o livre, diz assim, o homem tem livre-arbítrio. E creem só nisso, e não creem na soberania de Deus. Não tem gente assim? O que é isso? Extremismo. É o extremismo dos arminianos, que não aceitam a soberania de Deus, e que dizem que é o homem que escolhe a Deus, essas coisas. É um extremismo. Mas o calvinista é alguém que procura ser equilibrado. O calvinista diz assim, Deus é soberano, Deus é que escolhe quem vai ser salvo, sim. Mas isso não significa que o homem não tem responsabilidade. O homem continua responsável. Ele é responsável por todas as suas ações. Então é o equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade humana. Entendeu? Ser extremista é quando eu escolho só a responsabilidade humana, por exemplo. E eu enfatizo isso ao ponto de afirmar livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Aí eu começo a afirmar livre-arbítrio e eu esqueço a soberania divina. Aí eu já me tornei extremista. Isso é errado. Mas quando você é contra a teologia da prosperidade, você não está sendo extremista. Eu explico por quê. Bora lá. Mas em relação a ser radical, vou continuar lendo do ponto que eu parei, tá? Mas em relação a ser radical contra a verdade do Evangelho, isso não é extremismo. Explicando, nós temos a verdade do Evangelho e temos as mentiras das doutrinas falsas que combatem essa verdade. Dessa forma, estar do lado da verdade é ser radicalmente contra a mentira. Não é ser extremista, mas bíblico, compreende?
Creio firmemente que a teologia da prosperidade é mentira em sua essência, pois combate a verdade do evangelho bíblico. Assim, precisamos ser radicalmente contra a mesma. A verdade do evangelho nos constrange a isso. Ser absolutamente contra essa teologia não é ser extremista, mas é ser evangélico, ou seja, é estar do lado do evangelho segundo a Bíblia. Aqui não há extremismos ou desequilíbrios, mas uma atitude em prol da verdade. A mentira deve ser combatida radicalmente por todos nós, já a verdade deve ser defendida radicalmente. Se tentarmos ficar no meio termo entre a verdade e a mentira, não estaremos sendo equilibrados ou moderados, muito ao contrário, estaremos sendo não bíblicos, tomando assim partido da mentira. Não pode existir concessões entre verdade e mentira. Aqui é necessária absoluta radicalidade. Creio que a teologia da prosperidade é mentirosa e combate o evangelho da Bíblia, como eu procurei demonstrar anteriormente. Portanto, devemos ser absolutamente contra ela. Então, quando você é contra a teologia da prosperidade, você não está sendo extremista. Extremista é quando você pega duas doutrinas verdadeiras, ensinadas na Bíblia, mas você valoriza uma e despreza a outra. Aí você está sendo extremista. Mas quando você diz é errado a teologia da prosperidade, eu não aceito e eu luto contra ela, você não está sendo extremista. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, ela não é uma verdade bíblica, ela é uma negação da verdade, ela é uma mentira, ela é um ensino maligno, é um ensino pecaminoso, é um ensino do maligno, é um ensino de homens malignos, de homens que não amam a verdade, que não amam de Deus, vem da mentira. E entre a verdade e a mentira, você não pode fazer um equilíbrio, pode? Você tem que ser radical, você tem que ficar do lado da verdade contra a mentira. Então, eu não posso dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um equilíbrio entre a teologia da prosperidade e a verdade da Bíblia. Não dá, irmão. Você tem que ser contra. Nós temos que combater, porque isso faz parte da mentira. Você tem que ser radical do lado da verdade, radical contra a mentira. Nós temos que ser assim. Isso não é ser extremista, é ser evangélico. É estar do lado do evangelho. Se você pega a carta de Judas, ele diz que nós temos que... Vamos ler Judas, rapidinho aqui. Judas, olha o que Judas diz. Ele ensina esse tipo de radicalidade, né? Olha aqui. A cartinha de Judas fica antes do Apocalipse. Fácil de achar. Antes do Apocalipse. Judas, versículo 3. Acharam? Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, olha só, a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que nós temos que fazer? Batalhar pela fé, não é nos sentar e fazer aliança com quem é contra a fé. É isso? Não, Senhor. Batalhar pela fé contra os que são, a doutrina dos que são contrários à fé. Radical. Então, nós temos que ser contra a teologia da prosperidade, porque ela é contra a fé. Por que eu digo que ela é contra a fé? Por que eu digo que ela é contra o Evangelho? Porque é teologia humanista. O Evangelho ensina que Deus é importante. Deus tem que ser o centro da vida. A teologia da prosperidade diz que o homem é importante. E o homem é o centro. E os interesses do homem é que valem e não os de Deus. Por isso ela é anti-evangelho e por isso ela tem que ser combatida. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que ser contrários à teologia da prosperidade. E sobre as experiências? Ponto 2. A experiência não prova que uma doutrina é verdadeira. Tem gente que diz, aquela história dos testemunhos. Olha, está aqui, está vendo? Esse aqui creu em nós, veio e prosperou. Aí conta aqueles testemunhos. Olha, quantos foram abençoados? É experiência. Experiência é como se a experiência fosse a prova da verdade. Aí eu coloco assim, a experiência não prova que uma doutrina é verdadeira. Experiências não são a base da nossa fé e prática, mas sim as Escrituras. A Bíblia está repleta de exemplos sobre o cuidado que devemos ter em não pôr as experiências em cima da Escritura. Digo que a experiência só é instrutiva se estiver baseada na Bíblia. A coisa é mais ou menos assim. A Bíblia ensina e a experiência segue o ensino da Bíblia.
Todavia, nunca a experiência deve ser posta como base para que busquemos outra experiência semelhante, a não ser que a Bíblia nos recomende isso, entende? A Bíblia sempre é o padrão e nunca a nossa experiência, por mais extraordinária que seja. Assim cria Lutero, assim criam os demais reformadores. Naquela época, a Igreja Romana queria mostrar que as suas experiências provavam que ela era a Igreja verdadeira. Os reformadores mostrar que a verdade está do lado da Bíblia e não da experiência. Falava assim porque este é o ensino da Bíblia. Veja, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conclusão: só é considerado boa obra ou experiência válida se as Escrituras forem a base. A Escritura é o padrão e não é a experiência. Você sabe o que o movimento neopentecostal faz? O movimento pentecostal, de uma maneira geral, age assim. E o neopentecostal segue esse erro, é que eles colocam a experiência acima da Bíblia. Diz assim: isso aconteceu comigo. Eu fui naquela igreja ali, eu dei o meu dinheiro e eu fiquei curado, vamos dizer. Ou eu prosperei, ou aconteceu uma coisa boa. Pronto, aquilo é verdade, aquilo é de Deus. Negativo. A sua experiência não prova que isso é de Deus. Não prova que isso é verdade. A única coisa que prova que algo vem de Deus é aqui, se você mostrar que está de acordo com este livro aqui. Aí você entendeu, você vai experimentar, porque a Bíblia é verdadeira e ela passa para a experiência. Mas a experiência segue a Bíblia. A Bíblia é o fundamento, a experiência segue o fundamento. Você não pode colocar a experiência como fundamento. Está provado, porque, olha, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano. Quem entra nisso vai se perder. Esse é o argumento da Igreja Católica, que coloca os milagres dos santos como prova de que ela é uma igreja o quê? Verdadeira, não é assim? Esse é o argumento da teologia da prosperidade, que coloca os seus milagres ou seus testemunhos de prosperidade como se fosse prova evidente de que eles estão com a verdade. Não estão, porque a teologia da prosperidade é uma mentira, como eu já procurei mostrar pela Escritura. Podem apresentar os milagres mais espetaculares que eles quiserem, a Bíblia vai dizer para eles sempre: mentira, mentira, porque só vale como verdade, só é verdadeiro o que a palavra de Deus testifica, e o que não é testificado pela palavra é mentira, é engano dos homens ímpios, por mais que eles contem coisas extraordinárias que tenham ocorrido com eles. Tá certo? Se algum irmão tiver alguma dúvida sobre isso, depois vocês podem conversar comigo. Para concluir, irmãos, eu faço um apelo neste texto. Qual é o meu apelo? Esforcei-me por apresentar o ensino da Bíblia sobre esse assunto. Que Deus tenha me dado graça para isso. Peço que todos leiam esse texto observando se é bíblico ou não. Meu leitor, em caso de positivo, eu lhe rogo que ouça. A teologia da prosperidade tem feito grande mal. Ela veio dos Estados Unidos, foi disseminada no Brasil por falsos profetas. Convido a todos a lerem os antigos reformadores, a compararem o que dizia com os teólogos da prosperidade modernos. Os reformadores com certeza se voltariam contra esta teologia se vivessem em nosso tempo. Leiam suas Bíblias, observe quem está com a verdade. Há um grande movimento atual contra essa teologia falsa e um retorno ao Evangelho puro. Eu cito aqui 2 pastores bem famosos, vocês podem achar pregações dele na internet facilmente. Pastores como Paul Wash e John Piper têm influenciado este movimento. Outros brasileiros também. Tem Augusto Nicodemos, pastor Paulo Anglada. Esses homens têm lutado contra esses erros teológicos no Brasil. O próprio pastor Edson, né, nosso pastor de Caruaru, é um homem que tem falado também muito contra esses erros doutrinários nas igrejas de hoje. Convido a todos a avaliarem tudo à luz da Bíblia e então também se juntarem a este movimento contra a teologia da prosperidade. Meditem em tudo isso, prezado leitor, e que o Senhor seja glorificado. Então, o apelo que eu faço é: vamos nos juntar contra essa heresia. Irmãos, não se contaminem com isso de jeito nenhum. O que é que nós aprendemos então? É que a tese da teologia da prosperidade, que é pare de sofrer, é completamente antibíblica, porque é impossível parar de sofrer quando a gente está aqui nesse mundo. Porém, Deus usa o sofrimento para o nosso bem, e essa deve ser a nossa fé. Então, se sofrermos, quando sofremos, e vamos sofrer, digamos: amém, assim seja, Senhor, que o teu nome seja glorificado e que eu seja edificado. Amém? Vamos orar, irmão. Vamos orar.
Amado Deus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor, e que ela nos edifique, nos fortaleça e nos guarde contra o ensino falso da teologia da prosperidade, nos guarde nos teus caminhos, que o Senhor seja o nosso maior bem e que todo o resto seja para a tua glória, porque assim diz a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Eu só quero finalizar dizendo isso. A teologia da prosperidade usa Deus, tenta usar Deus, né? Para alcançar o Deus que eles querem, na verdade, que é o quê? Dinheiro. Se dar bem na vida. A teologia bíblica verdadeira é: eu devo buscar Deus por causa de Deus, não pelo que Deus pode me dar. E tudo o resto, todas as bênçãos, Deus me concede para que Ele seja glorificado. Esse é o ensino da Bíblia. Amém, irmãos? Então, que Deus nos ajude a entendermos cada vez mais isso, certo?